Meus amigos do terceiro ano, como é que estão vocês? 2 domingos de Enem, não é isso? Passamos essa barreira, muita coisa boa aconteceu, muitos testes que vocês viram, questões trabalhadas em sala de aula ao longo do ano, em nossas revisões. Sim, claro, houve aquela questão que era mais difícil, principalmente nesse último domingo, o domingo de Ciências da Natureza e Matemática. É o normal. Mas em fevereiro, quando o resultado estiver saindo, você vai ver como sua nota foi boa. Né? E aí você vai perceber o quanto você estava preparado. Se é que você já não percebeu isso agora, quando saiu da prova. E sentiu firmeza naquilo que marcou. Mas agora começa um outro caminho, que é o do SSA, que vai abrir as portas para uma das melhores universidades públicas estaduais do Norte e Nordeste. No campo de saúde, por exemplo, a UPE é fora do comum. No campo das engenharias, a UPE é fora do comum. O campo de humanas, a área de humanas é limitada, não é isso? Nós temos as licenciaturas, o curso de Direito que ainda é novo. Claro, tem uma equipe muito boa, mas a avaliação de um curso demora pelo menos uns 10 anos. O curso de Direito ainda não tem 10 anos. Os professores são excelentes, né? As instalações também, né? Tudo concorre, né? Existe tudo para que esse curso seja uma referência também, porque a UPE faz questão de fazer bem feito. Então, se você vai para a área de saúde, de engenharia ou de direito, na UPE, você já sabe que vai para uma universidade de qualidade. Então, vale a pena a gente, trabalhar esse SSA e fazê-lo bem feito. E garantir essa vaga numa boa universidade. Não é isso? Bom, as questões estão aí já na tela e você vai acompanhar comigo essas questões. A primeira questão é uma questão generalista. Ela não fala sobre um tema determinado, mas sobre um assunto América Latina. Então vamos lá. Primeira questão. Os países da América Latina, a América que fala espanhol e português, não é isso? Em sua maioria, tornaram-se politicamente independentes no século passado. Século passado aí, na verdade, é século XIX, não é isso? Enfrentam ainda hoje sérios problemas. Por quê? Por que esses problemas existem? Aí vem as opções. Primeira afirmativa, da inexistência de uma política de apoio dos Estados Unidos e interessado em diminuir sua influência sobre o continente americano. É o contrário, não é? Ao longo do século XIX e do século XX e ainda no século XXI, o que acontece é o contrário. Os Estados Unidos vivem se metendo na política interna dos países da América Latina. E em algumas vezes, não é? Pelo menos na primeira metade do século XX, os americanos invadiam países latino-americanos, principalmente na América Central. E na América do Sul, a influência era econômica, né? Favorecendo os grupos pró-americanos chegarem ao governo, incentivando golpes militares para derrubar governos democráticos. Isso aconteceu, por exemplo, no Chile, em 1973. Né? Foi derrubado o presidente Salvador Allende, eleito democraticamente, é o primeiro presidente socialista eleito na América Latina, e que foi derrubado por um golpe
patrocinado pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 64, o golpe militar de 64 contou também com o apoio dos Estados Unidos. Tudo isso está documentado. Não é invenção esquerdoide, nem comunistoide, nem coisíssima nenhuma. Nós temos documentos dos Estados Unidos, não é? Produzidos pela CIA, pelo FBI, pelo Departamento de Estado, que corresponde, né, ao Ministério das Relações Exteriores, mostrando não só esse apoio, como incentivando a derrubada do presidente João Goulart. Isso aconteceu, não é, outra vez, os Estados Unidos, em outras vezes, os Estados Unidos apoiavam ditaduras, como a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, a ditadura da família Somoza na Nicarágua, a ditadura do Paraguai com o general Alfred Stroessner, né? Com um nome alemão desse, tinha que ser neonazista, cabra safado, nojento. Ditaduras na Argentina, no Uruguai, por todo canto das Américas, né? Então, a afirmativa 1 é completamente errada. Afirmativa 2. Decorrente da aliança das burguesias locais aos diversos e sucessivos governos fortes que se instalaram na América, até aí verdadeiro, impedindo o avanço das multinacionais. Exatamente o contrário, né? A América Latina escancarava as portas para a vinda de empresas multinacionais. Isso aqui virava quintal de empresas multinacionais, principalmente norte-americanas. 2 também é falso. 3. Decorrente do rompimento dos laços coloniais, sem mudanças significativas nas estruturas socioeconômicas desse país. O que significa isso? Ficamos independentes, mas os grandes latifundiários continuaram controlando o governo. Esses grandes latifundiários geraram uma geração de filhos que se tornaram burgueses, que se tornaram industriais, que se tornaram banqueiros, que se tornaram importadores e exportadores, ou seja, aquelas famílias tradicionais que dominavam a terra, agora vão dominar o capital, né? O capital no sentido tudo. Dominarão também móveis e imóveis, bens móveis como dinheiro e bens imóveis como apartamentos, terrenos nas cidades, e também vão controlar o poder público, porque são eles que se elegem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidentes. Ou representam os interesses dessa elite, né? O nosso presidente atual, por exemplo, ele não é representante, tem sobrenome da elite, né? Ele não pertence à elite política tradicional, mas ele é um office boy, né, diga-se de passagem, de má qualidade, dos interesses desse capital, que aliás percebeu que errou na escolha, né? Então vai ser difícil, né, que essa elite continue bancando, né, o atual presidente numa reeleição. Ela vai preferir algo que dê menos trabalho, que dê menos confusão, né, porque o atual governo fechou as relações do Brasil com potências internacionais, né? Tem criado dificuldades de comércio com nossos grandes parceiros, como os Estados Unidos, a China e a Índia. Isso é ruim para o Brasil, né? Vez por outra, diz que o mundo muçulmano é um mundo de terroristas. Ora, é o mundo muçulmano que compra 35% da nossa carne de frango, nossas exportações de frango. A China compra nosso minério de ferro, nossa soja. Então eu não posso brigar com esse pessoal, não é? Seguindo, a 3 é verdadeira. 4. Das lutas armadas em vários países da América. Exatamente. Isso ainda continua. Nós temos uma ditadura de esquerda, que é Cuba, e várias ditaduras de direita, não é? Ou democracias disfarçadas, né? Ditaduras disfarçadas de democracia, como é o caso da Nicarágua, o caso da Venezuela, por exemplo, né? Não, nem se iluda. A Nicarágua não é um governo de esquerda.
A Nicarágua é uma ditadura vergonhosa, onde um ex-guerrilheiro de esquerda, que uma vez fez uma revolução na Nicarágua em 1979, a chamada Revolução Sandinista, que acabou com a ditadura de 40 anos da família Somoza na Nicarágua. E durante 10 anos a Nicarágua tentou ser um país socialista. Com a queda do socialismo na União Soviética, obviamente nada se sustentou. Esse camarada, na época, chamado Daniel Ortega, foi um líder revolucionário contra uma ditadura. Bom, os anos se passaram, né, e passaram também para a idade de Daniel Ortega, e hoje Daniel Ortega é um ditador nojento, vergonhoso, né, que envergonha o próprio passado de lutar por o ideal socialista democrático, que não aconteceu. Mas ele tinha um passado respeitável e se tornou um ditadorzinho nojento, imundo. Uma das medidas absurdas foi ele declarar que a Covid não havia chegado à Nicarágua. Portanto, não havia necessidade de nenhum cuidado especial com a população. Resultado, você já sabe, né? A quantidade de mortos na Nicarágua, vitimados pela Covid. O desemprego, a miséria, a fome. Daniel Ortega é um canalha. De socialista ele não tem mais nada. De democrata ele nunca teve. É uma vergonha para as ideias socialistas do mundo. Seguindo, resultante da intransigência das camadas populares incapazes de dialogar. O povo quer dialogar. O povo quer que seus direitos sejam respeitados. As elites é que não permitem diálogo com o povo. Mandam passar bala nas manifestações populares. 3 é falso. Desculpe, 4 é falso. Afirmativa 5. Da adoção de práticas econômicas impostas pelos interesses do capitalismo internacional. Verdadeiro. A gente não incentiva a indústria nacional para beneficiar, né, o produto estrangeiro. Não há incentivos, né? Na Espanha, dá um exemplo só. Na Espanha, vinho tem um tributo, tem um imposto igual ao que se cobra feijão e arroz. Porque vinho espanhol é considerado alimento. Então o espanhol pode consumir vinhos de boa qualidade porque o imposto é desse tamanho. Os americanos cobram impostos pequenos sobre alimentos. Para quê? Para que todo americano possa comprar comida. Você pode não comprar um iate, mas comida você pode comprar. Comida é barato. Comida é barato nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, países desenvolvidos funciona assim. Aqui não. Aqui, vinho chileno, por causa do Mercosul, tem um imposto de 11%. E uma lata de sardinha tem um imposto de 27%. O que é que o pobre precisa comprar? Vinho chileno? Não, ele precisa comprar uma lata de sardinha. Por que o imposto sobre uma lata de sardinha, sobre o feijão, sobre o arroz, é mais alto do que sobre o vinho chileno? Porque interessa a nossa elite isso daí. Agora, sobre o vinho brasileiro, o imposto é 27,5%. A indústria vinícola brasileira paga mais caro, por isso que você encontra vinho chileno mais barato do que vinho brasileiro. E aí você se pergunta, que absurdo, tá vendo? Ó, entendeu? O absurdo é o governo brasileiro que permite isso acontecer. Esse governo que a gente elege, mas que não favorece a indústria nacional. Então, verdadeiras, temos as afirmativas 3 e 5. Gabarito, letra C. Certíssimo. Questão 2. Vamos a ela, questão 2. Cadê? Questão 2. Para responder a essa questão, considere o seguinte esclarecimento. A natureza da sociedade nascida da modernidade, o mundo que a gente vive, e a direção para a qual ela estava se encaminhando, ou deveria se encaminhar,
é objeto de várias considerações e críticas que variam em intensidade e em grau, para cima e para baixo. Cresce para os lados, toma vários espaços, ou radicalismo para a direita ou para a esquerda. Muito bem. Que tendências são essas que a nossa sociedade tomava? Durante a Guerra Fria, você só tinha duas opções, ou capitalismo ou socialismo. Não é isso? Terminada a Guerra Fria, aí vem a ideia de globalização. Ou seja, o mundo vai se tornar todo capitalista, todas as economias têm que se integrar, né? Os mercados serão unificados. Só que tem um problema. Como é que eu posso unificar o mercado de países africanos pobres com o mercado japonês, o mercado alemão, o mercado inglês, o mercado norte-americano, das economias mais ricas? Como é que eu posso juntar coisas que são diferentes? Veja lá. Então, questão 2. A convicção de que as regras e princípios instaurados pela nova ordem social conduziam à anarquia tornaram os conservadores desejosos de restauração da velha ordem, onde imperava a hierarquia social. Verdadeiro. É o neoliberalismo, né? Com os valores tradicionais da propriedade privada, não é isso? Da meritocracia, assume o melhor. Mas atenção, a meritocracia, ela é uma mentira se você não dá oportunidades iguais para todos, né? Quem deve chegar à universidade pública? O estudante de melhor qualidade. Ótimo. Mas como esses estudantes chegarão lá? Estudando em boas escolas, certo? Existem boas escolas para todos os estudantes? Não. Então não é meritocracia. Porque se o estudante da escola pública chega ao 3º ano sem ter tido aula de física, porque não tinha professor de física, nem de química, nem de inglês, como é que ele vai disputar a vaga da universidade pública com quem estudou no NAP, que teve todas as aulas de todas as matérias e teve todas as revisões e todas as provas? É uma disputa injusta. Está vendo? Então essa meritocracia é mentirosa. Portanto, a afirmativa 1, ela é verdadeira, né? O que esse povo quer é restaurar privilégios, né? E vença o melhor. Não, vença o mais rico. A recuperação da harmonia perdida entre o homem e a natureza converteu-se em obsessão para os românticos, que se voltaram para um passado idealizado. Verdadeiro, né? Passado idealizado é, alimentação natural, não sei o quê. Sim, mas e como é que eu vou mudar o mundo? Todos vão ter acesso a essa alimentação natural, a essa vida natural em comunhão com a natureza, né? Vamos morar em aldeia, fugir do estresse da cidade. Quanto custa um terreno em aldeia? Para você ter essa paz espiritual. Isso é para todo mundo, né? Essa harmonia com a natureza é para todo mundo? Vai se estender a todos? Não, não vai. Então, essa 2 também é verdadeira. Os liberais acreditavam que todos são beneficiados pelo capitalismo, inclusive os trabalhadores. Eles acreditavam, mas a gente sabe que não é. Os trabalhadores não se beneficiaram nada com a Revolução Industrial. Essa crença foi abalada pela constatação de que há uma evidente incompatibilidade entre a igualdade natural dos homens e a sociedade economicamente desigual, ricos e pobres, proprietários dos meios de capital e aqueles que não têm propriedade nenhuma. É a sociedade capitalista. Ela é assim. É uma sociedade desigual. Existem sociedades capitalistas onde a desigualdade é menor? Existem, sem dúvida nenhuma. A Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Holanda, a Bélgica, né?
o Canadá. Você pontua aqui e acolá. Mas isso não é a regra. Isso é a exceção. A 2 é verdadeira. Desculpe, a 3 é verdadeira. A 4. Afirmativa 4. A futura sociedade ideal, onde não haveria exploração do homem pelo homem, a sociedade socialista, não é? Implantada pela revolução do proletariado, segundo os socialistas utópicos, deveria ser construída exclusivamente pelos trabalhadores. Não. Os socialistas utópicos achavam que a burguesia capitalista iria reconhecer que era necessária a justiça social. E, portanto, os capitalistas iriam mudar a injustiça social. Essa, portanto, a 4ª afirmativa é falsa. 5. A substituição do capitalismo pelo socialismo dar-se-ia, segundo os marxistas, pela ação do proletariado, a revolução do proletariado, a instalação da ditadura do proletariado, o espalhamento dessas ideias pelo mundo inteiro e o fim do capitalismo, por uma revolução, luta armada, confirmando que a história é movida pela oposição entre explorados e exploradores. Isso é verdadeiro. 1, 2, 3 e 5, verdadeiras. Não é isso? A 4 é falsa. Letra B. Pronto. Letra B. Teste 3. Teste 3. Cadê ele? As revoluções burguesas e as revoluções socialistas defenderam diferentes concepções no que diz respeito à propriedade, ao Estado e à representação política. As revoluções burguesas defendem a propriedade privada. As revoluções socialistas, a propriedade coletiva. As revoluções burguesas defendem um Estado pluralista, que represente teoricamente todas as camadas sociais. As revoluções socialistas, principalmente as marxistas, defendem um Estado que represente os trabalhadores. As revoluções burguesas defendem o pluripartidarismo, vários partidos. As revoluções socialistas defendem uma representação política unipartidária, monopartidária, o partido único, que é chamado de Partido Comunista. Muito bem, vamos ver. Primeira afirmativa. Quanto à propriedade, as revoluções socialistas defendem a propriedade particular, a privada. Está errado. Eu não preciso nem continuar. As revoluções burguesas defendem a propriedade social, coletiva. Ao contrário. Falso. Segunda afirmativa. As revoluções socialistas defendem o Estado no controle da propriedade, certo? As revoluções burguesas, não é? Representação política, o Estado no controle da propriedade, a representação política, um partido único. Verdadeiro, a segunda afirmativa. Terceira afirmativa. As revoluções burguesas são contra a exploração do homem pelo homem. Não. Porque o capitalismo se baseia na ideia de propriedade social. Não é. 3 é falso. 4. As revoluções burguesas possibilitaram o exercício da democracia, apesar de continuarem os trabalhadores sendo oprimidos. Verdadeiro. Teoricamente, todos podem ser governantes. Todos podem ser presidentes da República. Na prática, mesmo quando um trabalhador chega à presidência da República, ele tem que governar com o apoio de capitalistas, banqueiros, importadores e exportadores, grandes comerciantes, latifundiários, porque se ele criar leis ou condições para desagradar esses grupos ricos dominantes, ele perde o poder. Então, quando você ouve o Partido dos Trabalhadores, né, queria implantar o socialismo no Brasil, olhe, só um idiota, só um palerma, só um completo imbecil, só um oligofrênico cretino, alguém que tem uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, diz
um despautério, um disparate desse. É só você ver a contribuição que os banqueiros fizeram para as campanhas de eleição e reeleição de Lula, eleição e reeleição de Dilma. Mais de R$ 1 bilhão em contribuição. Vê o que o agronegócio deu para as campanhas de Lula e de Dilma. Vê o quanto as grandes empresas, inclusive estrangeiras, fizeram doações através de empresas brasileiras para essas campanhas. Como é que eu vou dizer que o PT queria implantar socialismo se ele recebia dinheiro capitalista para continuar no poder? A queda do PT tem outro motivo. E aí vocês examinam isso com o professor de História do Brasil, a professora Zoraide. Não é isso? O assunto aí é outro. Não tem nada a ver com socialismo. Nem o PT é partido socialista. Nem de longe. Ele não chega nem perto no que nós chamamos de socialismo. Quem estudou com o professor de filosofia, né, filosofia política, sabe que o socialismo é completamente diferente. Quinta afirmativa. As revoluções socialistas enveredaram por um capitalismo de Estado. Exatamente. A China de socialista, de comunista, só tem o Partido Comunista. A China é um dos países mais capitalistas do mundo. Um capitalismo agressivo que vende para o mundo inteiro, que espalhou seus produtos para todo canto. Quem está saindo para comprar artigos de Natal, teoricamente uma festa cristã, esses artigos deveriam ser produzidos por fábricas cristãs, ocidentais, capitalistas. Menino, é anjo made in China. Presépios made in China. Imagens sacras de cristãos católicos made in China. Papai Noel, árvore de Natal, bola de árvore de Natal, estrelas natalinas, made in China, made in China, made in China. Comunista, capitalista, braba, é isso que é a China. Seguindo, realizando uma política colonialista em áreas periféricas, do mesmo jeito que os países capitalistas fizeram, exatamente. A China, por exemplo, apoia a Coreia do Norte. Não é isso? A China apoia o Irã. A China apoia o Afeganistão. Tudo que os Estados Unidos são contra, a China apoia. Países satélites. A China tem interesses enormes em determinados países africanos, onde ela empresta dinheiro, onde ela investe em fábricas, em hidroelétricas, em estradas, né, na venda de equipamentos. Comunista braba. É isso aqui, é a China. Muito bem, verdadeiras 2, 4 e 5. Eu marco a letra. Cadê? Ô, gente, não. 2, 4, 5. 1. Espera aí. 1. Não. 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Ô, gente, não tem resposta, não? Letra E. 2, 4 e 5. Letra E. O gabarito está dando aí como letra D, mas atenção, é letra E. 2, 4 e 5. Letra E. Questão 4. Questão 4. Vamos a ela. Deus nos tornou senhores e organizadores do mundo. Essa é a frase de um senador norte-americano no século XIX, né, para justificar o imperialismo norte-americano na América Central, dominando Cuba, Dominicana, né, Porto Rico, Costa Rica, Nicarágua, inventando um país chamado Panamá. A gente viu essa história, né, querendo interferir em El Salvador, Honduras.
Esse movimento, o neoimperialismo, ocorreu sobretudo nos fins do século XIX e no começo do século XX. O que foi essa expansão das grandes potências sobre países mais pobres? Pode ser explicado pelo aumento do mercado interno? Não. O mercado interno já não conseguia consumir todos os produtos. É por isso que o capitalismo dessas grandes potências precisava procurar novos mercados, fora da Europa, fora dos Estados Unidos, suficiente para garantir a demanda industrial. Não havia consumidor suficiente. Era preciso procurar novos mercados consumidores e novos mercados produtores de matéria-prima estratégica: ferro, carvão, manganês, bauxita, cobre, madeira. Isso. Tudo que fosse importante para a segunda Revolução Industrial. Afirmativa 2, pela necessidade de assegurar mão de obra barata e fornecimento de matéria-prima verdadeiro. 2, verdadeiro. 2, verdadeiro. Pela superioridade dos mercados americanos e europeus, conferindo-lhes o direito de dispor das riquezas que a natureza oferece. Não. Isso era justificativa ideológica, mas a causa não era essa. Não é isso? Isso é a justificativa ideológica. Nós temos o direito, mas isso não é a causa. Então, a 3 é falsa. Afirmativa 4. Pela garantia de espaços livres suficientes para absorver a crescente população europeia. Lógico. É por isso que nessa época vieram italianos para o Brasil, japoneses para o Brasil, não é isso? Judeus. Por isso que foram tantos italianos, irlandeses, escoceses, judeus, alemães para os Estados Unidos. Por que essa imigração? Porque havia população excedente lá e não havia condições de dar emprego para todo mundo. 5. Pela necessidade de abrir novos mercados para manter o escoamento da produção industrial. Verdadeiro. 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, letra D. Eita, o gabarito oficial está aparecendo aí como letra E, mas é 2, 4 e 5, não é? 2, 4 e 5. Acho que houve uma inversão entre a questão 13 e a questão 4. Vamos à questão 5. Questão 5. Causas para a Primeira Guerra Mundial. Questão 5. A Primeira Guerra Mundial foi basicamente um conflito interimperialista entre as grandes potências imperialistas, as grandes potências industrializadas. Claro que havia exceção. A Turquia, né, o Império Turco-Otomano, não era isso daí, mas é uma exceção. As nações beligerantes quer dizer que estão em guerra, do latim bellum, que quer dizer guerra, daí beligerância, beligerante, né? Visam principalmente dominar o mercado mundial e o mundo colonial, repartir o mundo rico e o mundo pobre. Verdadeiro. Primeira é verdadeira. A Inglaterra sentia-se ameaçada pelo surgimento do Império Alemão. A França não era mais império, a França era república e a França era aliada da Inglaterra. 2 é falso. Com o surgimento do Império Alemão, a partir de 1870, o monopólio inglês do mundo industrial começou a sofrer abalos. Verdadeiro. E em 1914, a Alemanha já era um país mais rico, mais poderoso do que a Inglaterra. Afirmativa 4. Com a queda de Bismarck na década de 90, Bismarck deixou de ser primeiro-ministro. A Alemanha se encaminhou para o colonialismo, tendo gerado um conflito com a França. O Marrocos. A questão do Marrocos. Aí diz a questão balcânica. A questão balcânica era entre a Áustria e a Sérvia, a Rússia e a Sérvia.
Questão balcânica não tem nada a ver com a Alemanha. Alemanha e França disputavam o norte da África, o Marrocos. Afirmativa 4 é falsa. Afirmativa 5. A Rússia, pretendendo dominar a região do Mar Negro, porque queria uma saída para o Mar Mediterrâneo, pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos, a Rússia tinha que brigar com o Império Turco Otomano. Tentou ocupar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que eram estreitos, passagens de mar, dominadas pelo Império Turco Otomano. Por isso que a Rússia briga com o Império Turco Otomano. Então, verdadeiras a primeira, a terceira e a quinta. Cadê? 1, 3 e 5. Letra A. Vamos à sexta questão. Sexta questão. Sobre totalitarismos. A pequena vila de Guernica, antiga capital da República Basca, uma parte no norte, nordeste da Espanha, foi usada como laboratório de testes para o bombardeio da aviação alemã, a Luftwaffe. Hitler experimentou seus aviões e suas bombas, ajudando o ditador Francisco Franco na chamada Guerra Civil Espanhola, e botou seus aviões para bombardear as regiões que eram inimigas do ditador espanhol. O quadro Guernica, do mestre do cubismo Pablo Picasso, simboliza a resistência da arte contra as ditaduras, contra o totalitarismo. Sobre os regimes totalitários, o que é que a gente pode dizer sobre os regimes totalitários? O desemprego e a inflação desenfreada consolidaram o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Conjunturas que, na verdade, levaram vários países a adotar o totalitarismo. Verdadeiríssimo, não é? Essa situação do pós-guerra ajudou o nazismo e o fascismo a chegarem ao poder. Nacionalismo dos militares em Portugal derrubou a República Parlamentar Liberal e instalou o regime totalitarista, tendo à frente, não é, o ditador Antônio de Oliveira Salazar, 1926. Verdadeiro. Salazar criou o chamado Estado Novo Português. Essa expressão Estado Novo vai ser imitada por Getúlio Vargas. Na Espanha, a reação da igreja, do exército e dos latifundiários, quando se instalou a República na Espanha, em 1931, uma república que tinha maioria de socialistas, anarquistas, comunistas e partidos de centro-esquerda, e a vitória da Frente Popular, exatamente desses partidos, levaram à Guerra Civil Espanhola, começando no finalzinho de 1936, 37, 38 e 39, quando acabou. 500 mil de espanhóis vão morrer nessa guerra. Esse é um número oficial. Provavelmente isso deve chegar a pelo menos 800 mil. A Guerra Civil Espanhola foi monstruosa. A violência, a brutalidade foi fora do comum. Então, contra socialistas, a ditadura espanhola. Verdadeiro. 1, 2, 3 até agora são verdadeiros. Stalin inaugurou a política de coletivização do campo. Certo. A ditadura policial, a polícia do Estado, não é? O culto à personalidade, pai dos povos, salvador dos trabalhadores, vários títulos mentirosos que o ditador Stalin recebia, instalando um sistema totalitário na União Soviética. Exatamente. Né? Igualzinho ao mundo capitalista, igualzinho à Alemanha. Só que mentindo, dizendo que estava criando a pátria dos trabalhadores. 1, 2, 3, 4, verdadeiro. Ou está tudo verdadeiro, ou a 5 é falsa. O Brasil conheceu regimes totalitários, com Vargas em 37. Sim. E com o regime militar a partir de 64. Não. O totalitarismo é um fenômeno até a Segunda Guerra. Depois não é.
64 já é outro tipo de ditadura, ligado à Guerra Fria. É outra ditadura, não foi totalitarismo. Então, 1, 2, 3, 4 verdadeiras, a 5 é falsa. Resposta letra A. 1, 2, 3 e 4 verdadeiros. Pronto. Sim, acabou por hoje. Semana que vem tem mais. E na outra semana também. Serão 3 encontros com esse, não é? Para a gente devagar, mastigando bem os assuntos de História Geral para o SSA. Até o próximo encontro.